Meu amigo vascaíno, o Vasco está uma bagunça, desgovernado. Hoje um dia quentíssimo aí nos bastidores do Vasco da Gama, um caminhão de dívidas aparecendo aí, contas que a 777 Partners deveria ter assumido, deveria ter pago e que deu calote, não pagou porra nenhuma. Para completar essa situação do Álvaro Pacheco, praticamente demitido, a gente vai falar aqui por que ainda não foi, mas sem maquiagem, sem sacanagem com você, torcedor do Vasco, porque a gente tem alertado a você, dizendo o seguinte, torcedor do Vasco, essa última gestão que passou pelo Vasco, Jorge Salgado, e também a 777 Partners, saquearam a nossa instituição, não deixaram nada. E, infelizmente, essa semana tinha gente dizendo aí que era Coutinho e mais 7, né? Uma irresponsabilidade deliberada, né? Hoje, por conveniência, como se não fosse tragédia anunciada, perfeito, eles mudam aí o discurso. Mas é o seguinte, peço a você que está descontente com esse atual momento, esse cenário, para você se inscrever aqui no nosso canal, para a gente poder cobrar esses vagabundos, para cobrar esses pilantras que assolam, que desgraçam o Vasco da Gama todo dia. O Pedrinho, porra, ele tá um pepino na mão desse tamanho para resolver. Meus amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Vasco chegou agora aqui no Rio de Janeiro, tá? Sob muitas vaias, muitos protestos lá no CT Moacir Barbosa, né? Antes no aeroporto, a gente viu que o Vasco fretou um ônibus ali, um ônibus particular, descaracterizado, torcida do Vasco cobrando bastante e com razão, empenho de alguns jogadores que não estão jogando rigorosamente nada, inclusive que tem que ser investigado. Não pode alguns jogadores terem tanto corpo mole assim, como a gente viu ontem, no decorrer do jogo. Então, a gente vai colocar aqui algumas imagens do protesto lá no aeroporto, certo? O ônibus que seguiu para o CT Moacir Barbosa. Vejam os senhores. Tem que honrar a camisa, caralho! Tem que honrar a camisa, filha da puta! Vai tomar no cu, rapaz! Time de frouxo! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! A torcida do Vasco muito decepcionada com tudo que está acontecendo. Aí, pessoal, o Álvaro Pacheco praticamente caiu. O que tem que ser dito para você, torcedor do Vasco, é que não se pode mandar um treinador embora assim de uma hora para outra sem que a rescisão contratual dele seja paga e assinada, certo? O Pedrinho não vai cometer o mesmo erro que a 777 cometeu outrora com o Ramon Dias, certo? Mas o que a gente toma conhecimento é que o Álvaro Pacheco será demitido nas próximas horas, né? O Paiva ou o Felipe deve comandar o Vasco contra a equipe do São Paulo. E diante desse cenário aí, o treinador e o Pedrinho vão chegar a um senso comum para ver como que o Vasco vai pagar essa rescisão aí para o Álvaro Pacheco. Agora, na minha opinião, não tem nenhum tipo de cabimento o Álvaro Pacheco sair e quem contratou ele permanecer, que é o Pedro Martins. O Pedro Martins tem que ser demitido junto, tá? Porque é um cara que não tem know-how para estar aqui no Vasco da Gama. Infelizmente, o Pedrinho caiu nessa casca de banana, tá? Nada que a 777 Partners faça, a gente pode assinar embaixo, tá? E o Pedrinho, nesse caso, assinou, porque quem trouxe o Álvaro Pacheco aí foi a 777,
Quem trouxe esse Pedro Martins também foi a 777. E eu repito, o Pedrinho teve 2 semanas com a paralisação por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul para vetar esses 2 profissionais a chegarem aqui. Não vetou, né? Não vetou. Às vezes, é melhor você ser antipático do que verdadeiramente você punir a instituição desse jeito. Bom, o Álvaro Pacheco, saindo, vai ter que trazer um treinador de peito, meu irmão, de cancha, tá? Muitos falando aí, o Ramon Dias está aqui no Rio de Janeiro. Está aqui no Rio de Janeiro, veio para o aniversário do Emiliano, que aconteceu no último final de semana. O seguinte, apostaria num treinador desse calibre. Ah, Laureano, porra, o Ramon Dias não deu certo, amigo. O seguinte, hoje a gente não tem tempo mais para ficar com esse negócio de adaptação. O Vasco hoje não pode ser mais balão de ensaio, perfeito? O treinador que chegar aqui tem que conhecer os jogadores, tem que conhecer a engrenagem do Vasco da Gama. Não adianta ficar colocando ali ex-atleta que jogou futebol porque é amigo. E eu pergunto para vocês, não é perseguição, é um questionamento. O Felipe não viajou, tá? Não, talvez o lugar não seja tão charmoso assim, ele não viajou para Caxias do Sul, né? O jogo contra o Juventude. Qual é a função do Felipe? O Felipe foi contratado justamente para isso, para estar ali acompanhando a delegação, jogo após jogo. Não foi ele, não foi o Pedrinho, não foi ninguém, certo? Ficaram aqui no Rio de Janeiro e vão saber qual é a função. Amigo, a gente tem que questionar essas coisas dentro do Vasco. E para completar a situação toda, o Pedrinho, eu até entendo ele, porque ele está com um caminhão de coisas para poder resolver. Estourou no colo dele uma penhora ontem, do escritório de advocacia de 3,5 milhões de reais, uma herança maldita aí do Jorge Salgado. O Jorge Salgado contratou, botou de forma proposital para a parcela cair no colo do Pedrinho. Uma penhora aí que a gente pode ter 10 mil ações aí do Vasco de classe A indo para um escritório de advocacia que prestou serviço para o Vasco. Agora, na parte da tarde, veio uma cobrança, né, do Corinthians, da Elenco Sport, que simplesmente é o detentor ali que cuida dos interesses do Piton, a Elenco Sport, cobrando o Vasco da Gama aí. O Alexandre Matos fez um acordo, de lá para cá não foi quitado rigorosamente nada após esse acordo que foi feito. Então, meu amigo, o Vasco está sentado num monte de bomba, tá? Sem comando nenhum. Se eu fosse o Pedrinho, procuraria, porque as pessoas que estavam do lado dele abandonaram ele nesse momento. O Pedrinho se encontra sozinho, tá? Correndo um risco danado, acredita você ou não, de tomar um impeachment, porque ele simplesmente, já se passaram 2 meses, não apresentou aí o balanço do clube associativo após 2 meses. O pessoal cobrando ele lá no Vasco. Então, eu acho que o Pedrinho ele tem que ficar perto de quem quer bem o Vasco da Gama e esquecer desses caras. Porque o que está acontecendo com o Pedrinho é o mesmo processo que aconteceu com o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite emprestou a imagem dele para essa Sempre Vasco, e quando o Roberto Dinamite quis mandar, igual o Pedrinho, quando o Pedrinho quis mandar dar as cartas, estão sabotando ele aí. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui, gente. Se esses jogadores não estão jogando de sacanagem, de putaria, para derrubar o Pedrinho, esses jogadores que foram contratados pela 777. Porque não é normal. Não é normal. Ontem o cocão que ele fez foi uma putaria que eu rescindi o contrato dele hoje. Tinha acabado de entrar, andou na marcação, uma vergonha. Botem isso na cabeça de vocês. A gente alertou, essa SAF era furada, 771 furada, Salgado furada, e tá aí.
Se esses jogadores não estiverem fazendo isso de sacanagem para 777 voltar. Não é teoria da conspiração. Fiquem atentos. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. Valeu!